temos que fazer, Senhor? Te adorar. Ter um coração quebrantado, um espírito de gratidão e uma alma obediente. Porque o Senhor guarda, o Senhor livra, o Senhor protege todos aqueles que confiam em Ti. O Senhor deixa muito claro: clama a mim e eu responder-te-ei. O Senhor não deixa ninguém sem resposta. A Tua verdade sempre se estabelece. O Teu reino sempre é declarado. Mas para isso, Senhor, temos que nos entregar, confiar, viver, se derramar na Tua presença. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais esse domingo, esta manhã maravilhosa e gloriosa na Tua presença. Esse dia 25 de setembro de 2022, que possamos celebrar com júbilo o Teu cuidado, o Teu amor, a Tua misericórdia, porque a Tua graça nos alcançou, o Teu perdão imerecido nos encontrou. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. A Ti toda honra e toda glória, Deus Pai. Que os nossos joelhos se dobrem diante de Ti, Senhor. Ah, Jesus, que possamos compreender e se entregar a este amor ágape. Obrigado. Sim, Espírito Santo, nos consola neste dia. Que a verdade da palavra do reino do nosso Senhor Jesus Cristo seja estabelecida sobre as nossas vidas. A Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor. Em Cristo Jesus. Amém. Bom dia. Shalom. Tudo bem com vocês? Amém. Glória a Deus. Que bom. Então se assente, abra a Escritura Sagrada, porque só ela tem a verdade que nós precisamos. E vá para Lucas capítulo 19. Deus é bom o tempo todo. Ele é maravilhoso. Temos que compreender tudo isso, sabe? Esse cuidado, esta verdade. Temos que compreender e se entregar a este amor. Não tem cuidado maior do que desse nosso Deus. Circunstâncias, situações da vida, ela não pode nos paralisar. E muito menos diminuir ou aquietar aquilo que a nossa alma tanto anseia. A alma do ser humano anseia pela presença do seu Criador. Porque ela foi constituída à imagem e semelhança desse Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo soprou em nós o fôlego de vida. Somos constituídos por eles. E a nossa alma anseia estar na presença deles. Na minha vida diária, eu tenho tentado aprender que todas as vezes que eu tomar uma decisão própria, única, da minha vontade, eu vou perecer. Isso é básico. Porque a natureza humana, ela é caída. A nossa vida, ela tem que estar pautada, direcionada, estruturada pelo Espírito Santo. Qual vai ser o dia que nós vamos compreender isso? É o Espírito Santo que tem que nos orientar. O nome já diz, Espírito Santo. O Espírito de Deus foi o mesmo que orientou o Cristo Jesus quando esteve aqui como homem. E por isso que Deus sempre bradava dizendo, é o meu filho amado,
em quem eu tenho alegria, a Ele ouvir. Por isso que Jesus Cristo deixou muito claro que o maior e o alimento que mais era precioso para a vida dele era fazer a vontade do Pai. E Ele diz que estás nos céus. Nós temos que entender isso. Nosso Pai está no reino celestial dele. Nós estamos aqui como ministros ou como embaixadores deste reino. E o reino dele é constituído de amor e de perdão. Quem ama, perdoa. Quem ama, serve. Quem ama, obedece. Quem ama, se entrega. Esse é o reino de Deus. E por isso que Jesus Cristo teve essa vida aqui nessa terra, totalmente entregue a esse reino. Porque ele tinha compreensão que a alma dele é parte desse reino. O dia que eu e você entendermos que a nossa alma é parte desse reino, vamos parar com histórias, com conversinhas, e vamos nos entregar. Vamos parar com argumentos, questionamentos, razões próprias, e vamos nos entregar. Olha que coisa interessante. Lucas 19 fala de um homem chamado Zaqueu. O versículo de número 9 diz o seguinte: Jesus lhe disse: "Hoje chegou a salvação a esta casa. Este homem também é um filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia o quê? Perdido." Jesus Cristo veio para isso, para alcançar os perdidos. E quem são os perdidos? Todos que um dia nasceram do ventre de uma mulher. O interessante é que Jesus Cristo, quando entra na casa de Zaqueu, ele deixa isso muito claro, que veio salvação sobre aquela casa. E ele declara que Zaqueu era filho de quem? De Abraão. Ou seja, ele fazia parte da promessa. Ele fazia parte da aliança que Deus tem até hoje com Abraão. Porque Abraão está vivo. Deus não é Deus de mortos, e sim de quem? Vivos. Entenda isso. Ou seja, essa aliança perdura. Quando Cristo Jesus vem e começa a dizer sobre rico e Lázaro, quem aparece na conversa? Na história de Jesus Cristo, na parábola que Jesus Cristo conta, quem aparece? Abraão. E Lázaro foi para o seio de quem? De Abraão. Entenda isso. Então, quando Jesus Cristo entra na casa de Zaqueu, Jesus Cristo declara: hoje chegou salvação a esta casa. Este homem também é um filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E por que que Jesus Cristo declara essas palavras? Primeiro dizendo que sobre a casa de Zaqueu veio salvação. Depois dizendo que ele havia se tornado filho de quem? De Abraão. E depois Jesus Cristo declara que ele veio a este mundo para isso, para alcançar os perdidos. É interessante, se a minha memória falha, já me perdoe, mas é interessante que em nenhum outro contexto do Evangelho traz de que Zaqueu era conhecido por Jesus Cristo. E Jesus Cristo tinha intimidade com Zaqueu.
Mas é interessante que nesta passagem bíblica, nesse testemunho de vida, a palavra diz que Jesus Cristo entrou em Jericó. E a Escritura Sagrada diz que ele estava passando pela cidade. E lá existia um homem, este Zaqueu, um publicano reconhecido e influente na sociedade. E o que era um publicano? Cobrador de imposto. Um homem muito rico. Só que a Escritura Sagrada declara, nesta passagem bíblica, nesse testemunho de vida, que Zaqueu era baixo. E a multidão impedia ele de ver Jesus Cristo. Ele queria, ao menos, como diz aqui, conhecer, procurava ver quem era Jesus. Zaqueu, ele não tinha nenhuma noção da fisionomia, do estado de Jesus Cristo. Ele não tinha conhecimento físico de quem era Jesus Cristo. Mas a palavra diz que o coração dele ardia, a alma dele ardia em conhecer, em ver ao menos Jesus Cristo. E como a multidão e como as pessoas impediam ele de ver Jesus Cristo, de se aproximar de Jesus Cristo, de ter um contato visual com Jesus Cristo, ele sobe em uma figueira brava. Aqui traduzido por, deixa eu ver aqui, um sicômoro. Ou seja, uma figueira brava. Olha que coisa interessante. Quando esse texto veio ao meu espírito, ao meu coração, eu comecei a tentar entendê-lo, a mastigá-lo, a ser alimentado por ele. E eu percebi que o versículo 9, quando Jesus Cristo traz aquela palavra, aquele contexto todo, aquele discernimento, ou seja, por que houve salvação na casa de Zaqueu? E eu comecei a compreender por que além de salvação sobre a casa de Zaqueu, ele se tornou filho da promessa de Abraão. Por que ele volta a ser e fazer parte da nação eleita, do povo adquirido. E eu percebi que Zaqueu permitiu o coração dele ser esquadriado e quebrantado. É interessante que Zaqueu não mede esforços para alcançar o objetivo dele, de ver Jesus. Ele sabia que as pessoas impediriam ele de chegar. Ele sabia que as pessoas julgariam o estado dele como publicano e muito rico. Ele sabia que ele teria dificuldade de alcançar o objetivo que ele já tinha colocado na alma dele, no espírito dele, de ver Jesus. E quando ele percebe, e quando ele tem a sua oportunidade, entenda isso, o versículo 9 tem tudo a ver com oportunidade. Ele não perde a oportunidade. O texto começa dizendo que Jesus Cristo estava passando por Jericó. Passando. Ele não ficaria, ele passaria. O texto é muito claro. Ele não pousaria, ele não pararia, ele não descansaria em Jericó. Ele estava passando por aquela cidade. E quando Zaqueu percebe isso, ele tem a oportunidade de executar o que o coração, o espírito dele ansiava.
Entenda algo. Para de perder as oportunidades que Deus tem lhe dado. Sabe por que muitos não vencem na vida? Sabe por que muitos não conseguem compreender por que Deus é dono do ouro e da prata e um dos dons dele é a prosperidade? Porque perde-se as oportunidades. Você acha quem colocou esse anseio, essa vontade no coração de Zaqueu? A gente não consegue compreender, porque muitas vezes a gente limita a nós mesmos, nas nossas naturezas humanas, e elas têm que ser eliminadas da nossa vida. A palavra diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus, a imagem e semelhança de Cristo Jesus, a imagem e semelhança do Santo Espírito. Somos a imagem e semelhança do Pai e do Filho, e somos consolados pelo Espírito do Senhor. A nossa alma, o nosso espírito anseia por essa presença. Então, Zaqueu tem a oportunidade, e ele não perde ela. Ele não olha para a circunstância, ele não olha para a situação, ele não olha para os obstáculos, ele não olha para o ódio das pessoas, para o julgamento das pessoas, para a ira das pessoas. Ele não olha para isso. Ele sabia que ele tinha dificuldades, mas ele encontra um meio de enfrentar essa dificuldade. E ele sobe em um sicômoro, em uma figueira brava. Ele sobe uma árvore que traria dificuldade para ele subir. Ele enfrenta as dificuldades. Porque maior é que estava no espírito dele do que as palavras externas. Esse é o nosso problema. Ouvimos demais as palavras externas e esquecemos de quem somos. Infelizmente, muitos não conseguem praticar essa verdade. Paralisam no tempo, na primeira situação de adversidade. As oportunidades surgem. As oportunidades celestiais surgem. E Zaqueu aproveitou ela. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. A humanidade se perdeu. E o Filho do Homem está para isso. Ele veio para isso. E hoje ele nos dá a permissão de compreendê-lo, de viver na presença dele, através do Espírito Santo. Zaqueu quis largar a vida perdida. Zaqueu quis a sua salvação, a salvação da sua casa. E ele quis viver as promessas de Abraão. Segundo ponto, segunda situação que eu percebi nesse texto bíblico e que consolou o meu espírito, é que Jesus Cristo sabia quem era Zaqueu. Chama pelo nome. Zaqueu, desce depressa, pois hoje preciso me hospedar em sua casa. Para quem estava simplesmente passando por Jericó, agora quer se hospedar. Entenda isso. Compreenda isso para a tua vida espiritual hoje. É o teu coração, é o teu espírito quebrantado, grato e obediente que muda a sua história. Entenda isso. Entenda isso. A decisão de Zaqueu, a atitude de Zaqueu e o agir de Zaqueu fez Jesus Cristo olhar para cima
para a figueira e chamar pelo nome: Zaqueu, desce depressa. Porque hoje eu quero hospedar em sua casa. Não perca a oportunidade. Tem pessoas que aproveitam elas. Não perca a oportunidade da visitação do reino sobre a tua vida hoje. Tem pessoas que aproveitam. E a história é mudada. E muitos ficam perguntando, mas por quê? Fulano mudou tanto, em tanto pouco tempo. A vida dela foi transformada. Então, em tanto pouco tempo. O que aconteceu? Ela aproveitou a oportunidade do reino. Ela aproveitou a visitação do Senhor na vida dela. Aquelas pessoas olhavam para Zaqueu. E o interessante que quando Zaqueu ouviu Jesus olhando para o alto, olha que coisa, estava passando por Jericó, decidiu hospedar. Quando chega na árvore brava, na figueira brava, no sicômoro, olha para cima. Zaqueu, ó, depressa, tá? Eu vou pensar, Senhor, se amanhã o Senhor vai, eu não quero te atrapalhar, quando o Senhor voltar, né? É difícil descer daqui, eu vou demorar algum tempo, não dá para mim descer depressa, vai! Quando o Senhor voltar, não sei se eu estou preparado, eu não sei se eu estou pronto, eu não sei se eu não... Tem muita gente assim, com discurso e argumento diante daquele que criou todas as coisas. Ele não está olhando para mim, para a tua capacidade, porque ele não precisa da minha, da tua capacidade. Ele precisa que o Espírito Santo dele habite em nós e faça do nosso corpo templo dele. Entenda isso. A Escritura Sagrada diz que Zaqueu desceu depressa. Se ia machucar, se ia ferir, se ia se rebentar, Zaqueu não estava preocupado com isso. Zaqueu queria aquilo que a alma dele ansiava. Zaqueu desejava viver aquilo que o espírito dele tanto procurava. Aquilo que a alma dele saciava. Queria ser alimentada. Quem estava passando, agora hospeda-se. Oportunidade. E muitos cristãos estão perdendo a oportunidade do reino celestial. Luz e trevas não caminham juntos, tá? Não tem como servir dois senhores. Ou você vai amar um e odiar o outro. E aquele a qual eu e você escolhermos como senhores, como Senhor, seremos servos e escravos dele. Como que pode eu ser cristão? E me perdoe, tá? Ser a favor daquilo que a Bíblia condena. Como que eu posso ser cristão e praticar aquilo que a Bíblia condena? Como que eu posso ser cristão e, infelizmente, não se preocupar com a estrutura de família? Como que eu posso ser cristão e não amar o próximo? Está tudo errado. Como que eu posso declarar que sou cristão e pensar em mim, somente em mim? Se o nosso Salvador pensasse somente nele, não teria nem vindo de ventre de mulher. Jamais teria nascido.
pelo poder do Espírito Santo, do ventre de Maria. Ah, que coisa! Ele veio porque não pensou nele. Ele sofreu porque não pensou nele. Ele aceitou o ódio, a injúria, a difamação, a rejeição, porque não pensou nele. Ele simplesmente pensou em nós. Ele pensava em mim, ele pensava em você. E qual vai ser o dia que nós vamos viver isso? Pensar nele. Foi o que Zaqueu fez. Foi o que Zaqueu fez. Parou de pensar em si. E começou a pensar no reino. Naquele que o amou. Naquele que se entregaria. Começou a pensar nas promessas. Na aliança. E quis viver essa verdade. A multidão falava, o povo que estava lá dizia: como que pode? O maior dos pecadores do nosso meio, o homem mais conhecido, o publicano mais conhecido, pesado. Não está preocupado, cobra impostos caríssimos. Arranca de nós. Se Jesus Cristo conhecesse, como que pode hospedar na casa do pecador mais conhecido? Mas o coração daquele pecador mais conhecido estava quebrantado. Para aquele povo, era o pecador mais conhecido, o publicano mais odiado. Um homem de mãos pesadas para eles. Mas para Cristo Jesus, era o que estava perdido. E a atitude de Zaqueu mostrou isso para Jesus Cristo. E a Escritura Sagrada diz que quando Jesus Cristo vou ler o versículo 9. Zaqueu desceu depressa, apressadamente, e levou Jesus o quê? Para casa. Com grande o quê? Alegria. Só queria ver. Sim ou não? Mas eu sempre disse a essa casa de oração: quando o Senhor alcança alguém, a bênção, o milagre, ele é completo. O que Zaqueu só queria? Vê-lo. Alguma coisa impediu Zaqueu de ver Jesus? Não. E o que Jesus fez? Não só permitiu Zaqueu vê-lo, mas interrompeu a sua passagem em Jericó, para poder hospedar na casa de Zaqueu. Leva Jesus para casa, com grande alegria. Enquanto o povo jogava pedra naquela atitude, dizendo que era o pecador mais conhecido da região, olha o que Zaqueu faz. No versículo 8. Mas Zaqueu levantou-se diante do Senhor e disse: Senhor, de agora em diante, eu darei a metade da minha riqueza aos pobres. E, se eu cobrei demais, extorqui alguém, os impostos de alguém, devolverei 4 vezes mais. Sabe o que é isso? Amor a Deus e amor ao próximo.
é o mandamento que nós temos que viver. Foi o que Jesus Cristo disse para nós. Vou deixar a vocês 2 mandamentos. Ame a Deus e ame o próximo. Amar a Deus é reconhecer a necessidade do próximo. Amar a Deus é estender a mão para o próximo. Amar o próximo é obedecer e viver os mandamentos. É se tornar filho da promessa a Abraão. É fazer parte da nação eleita. É ser verdadeiramente discípulos, servos e servas de Cristo Jesus. A atitude de Jesus mostra como nós temos que caminhar. Jesus Cristo estava passando por Jericó. Estava conduzindo a tua vida na normalidade. Mas paralisou essa normalidade. Interrompeu essa normalidade. Porque ali estava alguém que precisava ser resgatado. Todo servo e serva de Deus não pensa em si. Pensa no próximo. A casa daquele homem foi alcançada. A promessa foi derramada sobre a vida dele. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque ele decidiu viver essa verdade. Jesus Cristo sempre está à disposição daqueles que querem viver essa verdade. Vamos orar, nos colocar sobre os nossos pés. E para encerrar, eu quero dizer algo para mim e para você, para todos nós. Muito cuidado, porque muitas vezes achamos que projetos e planos que a gente está executando como cristãos é da vontade do Senhor. Cuidado, tá? Cuidado. A palavra final sempre tem que vir do Senhor. Muito cuidado. Eu tenho certeza que Zaqueu jamais imaginaria, ou a consciência dele jamais acusava ele, ou estava acusando ele, de que a vida dele estava errada. Pode ter certeza que não. Pode ter certeza que não. Mas entenda, ele só compreendeu isso quando permitiu ser esquadrinhado. A palavra de Deus é uma espada de 2 gumes. A palavra do Senhor é uma espada de 2 gumes. Ela vai até a medula, faz separação de tudo e mostra o nosso estado. Entenda isso. Isso aconteceu na vida de Zaqueu, tá? O estado dele foi mostrado. E por isso que as primeiras palavras dele já foi confessando. O que eu tenho agora metade eu dou aos pobres. E se um dia eu fui pesado, se um dia quando cobrei os impostos, extorqui alguém, vou devolver 4 vezes mais. 4 vezes mais. Só a presença de Jesus Cristo pode nos esquadrinhar. Só o Espírito Santo pode mostrar o nosso estado. E muitas vezes podemos achar que estamos corretos e certos. Estamos no caminho certo. Mas a própria palavra diz que aparentemente é caminho de vida, mas pode se tornar caminho de morte.
Quem verdadeiramente teve um encontro com Cristo Jesus, renuncia-se. Renuncia-se. Foi para isso que Jesus Cristo veio, para nos achar, porque estávamos perdidos. E se ainda estamos, vamos permitir Ele nos encontrar. Salvação sobre a casa e promessa adquirida. Aliança, igreja. Aliança. E quando esse texto ardeu o meu espírito, o mais lindo desse texto é que ele contradiz o texto do jovem rico, ou do moço rico. O moço rico teve a mesma oportunidade, mas não quis, porque custaria muito caro. Renúncia. Enquanto eu não me renunciar, eu não consigo viver as promessas, nem da minha casa, nem a meu respeito. Veio salvação à casa daquele homem, de Zaqueu, por causa disso, porque ele renunciou. Ele não perdeu a oportunidade. Ele preferiu, sabe o quê? Ter mais nada. Metade do que ele tinha, ele disse para Jesus Cristo: já vou dar aos pobres. Ele não disse que pensaria, ele diz: metade do que eu tenho daria aos pobres. Perda. Para fazer parte do reino tem que renunciar, tem que ter perda. Perda. Renúncia. Reino não é para fraco, não. O reino de Deus são para fortes e corajosos, que estão dispostos, se necessário for, entregar a vida, derramar o sangue. É isso mesmo. Porque quem faz parte do reino de Deus não junta tesouro nessa terra. Não está preocupado com alicerces, estruturas neste mundo que vai passar, que vai ser destruído. Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra se confirmará, diz o Senhor. Será para sempre. Como diz a profecia, os céus e a terra serão enrolados como um tapete. Quem junta tesouro, quem constrói estrutura neste céu, nesta terra, perecerá com ela. Aquele homem queria ver Jesus. O que ele não esperava é que Jesus já conhecia ele. Jesus nos conhece. Para de brigar com ele. Ei, nessa luta já tem um perdedor, é você. Sou eu. Nós temos tudo para ter uma vida tão bendita, uma vida com os frutos do Espírito Santo nessa terra, mas olhamos muito para o lado, olhamos muito para as vozes externas, para a multidão. Sabe de uma coisa? Faz igual Zaqueu. Essa é forte. Prefere caminhar sozinho, mas quando a oportunidade surgiu,
Ele não a desperdiçou. Entenda isso. No maior dia de angústia de Jesus Cristo, Ele ficou sozinho. Covardes e medrosos não entram no reino. Ele disse isso para Gideão. Deus falou para Gideão: mandem voltar para casa os covardes e medrosos, porque atrapalham, porque prejudica. Ou a gente renuncia, como Zaqueu fez, ou a gente se entrega, como Zaqueu fez. Ou as promessas não nos alcançarão, da nossa casa e da nossa vida como filho da promessa de Abraão. Vamos parar de brincar. Vamos parar com historinha. Está servindo dois senhores para quê? Está querendo agradar quem? Os homens? Um dia o Senhor disse para mim, através da palavra dele: tenha medo daquele que pode matar o corpo e a alma. Está querendo agradar homens? Está ensinando o que para a tua geração? Para os teus filhos? Para os teus netos? O que você está ensinando para a tua casa? Depois não adianta chorar. Depois não adianta dobrar o joelho e falar para Jesus Cristo que a situação não está fácil. Ele vai falar para mim e para você o seguinte: olha, a oportunidade está aí, Zaqueu aproveitou, e você, que dia que vai aproveitar? Quando você vai permitir eu te esquadrinhar? Quando você vai renunciar? Para fazer parte do reino de Deus tem que ter perdas, tá? Começando pela natureza humana, ela tem que ser mortificada, destruída. A atitude de Zaqueu fez Jesus Cristo declarar: verdadeiro israelita, é um filho de Abraão. Zaqueu lembra das promessas, Zaqueu lembra dos mandamentos, Zaqueu lembra das ordenanças de Deus, Zaqueu lembra da palavra de ordem do Senhor. E já abre a boca, e já declara, e já confessa. Sabe o que eu aprendo com esse texto? Quantas vezes eu e você em oração confessamos, mas continuamos do mesmo jeito? Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Vãs orações, vãs repetições. E o Senhor disse que isso não agrada. Dobramos o joelho, abrimos o coração para Cristo, aí no outro dia a mesma coisa. Sabe o que é isso? Falta de responsabilidade espiritual, falta de ser homem e mulher de Deus. Chega de repetir as suas orações. Se você escrever, se eu e você escrevermos as nossas orações, que seja diária, não sei quantos dias, se você ora 3, 4, 5, ou um dia só, ou uma vez por semana, se você e eu colocarmos no livro. Agora, uma serva de Deus que não tem um minuto para orar, tem que começar a analisar-se. Mas se eu escrever as minhas orações, se nós começarmos a escrever as nossas orações diante de Jesus Cristo, serão repetitivas. E Jesus Cristo diz: não ore com vãs
repetições. Sabe por que é repetitiva? Porque não nos curamos, porque não nos envergonhamos diante do nosso Senhor, como Zaqueu, porque a palavra do Senhor não nos esquadrinha, o Espírito Santo não está nos consolando, não porque Ele não queira, porque a nossa natureza humana não foi quebrada, destruída, aniquilada. Vamos orar. E aproveite a oportunidade do reino celestial. E pare de história. Pare de história. Oh Deus Todo-Poderoso, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, aqui estamos. Te louvo, Senhor. Por esse dia maravilhoso, por essa manhã única na Tua presença. E pela oportunidade de estarmos aqui. Senhor. Todos os dias, o Senhor nos dá a oportunidade. Muitas vezes, pelo Teu Santo Espírito, o Senhor nos leva a orar, a nos silenciar na Tua presença, a nos prostrar diante da Tua verdade, do Teu reino. E quantas vezes, Senhor, nós oramos, e passado alguns dias oramos de novo do mesmo jeito, Senhor, no mesmo assunto, no mesmo tropeço, na mesma iniquidade, no mesmo pecado, Senhor, na mesma atitude errada, na mesma situação. Quando que vamos experimentar a Tua promessa, Senhor? Quando que vamos deixá-la e permiti-la ser executada na nossa vida, Senhor? Oh Deus de poder, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, aqui estamos nós. Nos consola, Senhor, para que possamos olhar agora, nesse exato momento, através dessa palavra, e verificar os enganos da nossa vida, Senhor, as estruturas e alicerces que construímos até o dia de hoje, como estava na vida de Zaqueu, Senhor, e que elas possam ser quebradas, destruídas, aniquiladas no dia de hoje. É o que eu peço em oração em favor da minha vida. E algumas pessoas agora também estão orando, Senhor. A oportunidade do Teu reino está à disposição. A Tua promessa alcança aqueles que querem esse reino. Assim aconteceu com Zaqueu. O Senhor interrompe tudo para alcançar o perdido. É viver, Senhor. Hoje eu aprendo que é viver o Teu reino. Não adianta só querer. Tem que viver o Teu reino, Senhor. Tem que colocar em prática, Senhor, a Tua palavra, a Tua escritura, a Tua verdade. Vem o Teu reino, Senhor. Vem o Teu reino, Senhor. Nos desperta de todo e qualquer sono espiritual e toda e qualquer estrutura, Senhor, que estamos construindo nesta nossa vida cristã que não Te agrada. Quebra, destrói, aniquila, coloca o machado sobre a raiz, balança a figueira, Senhor. Mas não permita mais ter uma vida de enganos, Senhor, de ilusões, de estruturas humanas,
que vivamos o teu reino. E o teu reino foi declarado através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele nos declarou: ame a Deus e ame o próximo.